Hoje a gente vai mergulhar num guia estoico para deixar de ser uma espécie de marionete emocional e construir um controle interno de verdade, uma serenidade que nada nem ninguém consegue abalar. O lance é simples, fazer a nossa paz vir de dentro e não depender do que acontece lá fora. Vamos começar com essa pergunta aqui. Pensa um pouco. Quantas vezes uma palavra, um olhar ou até o silêncio de alguém simplesmente tirou a paz e entregou o controle para outra pessoa? É uma sensação que, olha, todo mundo conhece, né? Mas a boa notícia é que não precisa ser o nosso estado permanente. Então, o problema central que a gente vai desvendar aqui é essa ideia de viver como uma marionete emocional. Sabe? É aquele estado em que a nossa tranquilidade vira refém. Refém do que acontece lá fora, das ações, das palavras, de todo mundo. Ok, vamos parar pra pensar nisso aqui. Aquela frase super comum, né? Fulano me tirou do sério. Ela diz muito mais do que parece à primeira vista. No fundo, o que ela está dizendo é que qualquer pessoa tem a chave para controlar a nossa mente, as nossas decisões. E, bom, uma pessoa que é controlada pelo ambiente é exatamente isso, uma marionete. E aí a gente chega no ponto central, que é esse contraste aqui. De um lado tem a vida de reação, sabe? A gente é puxado pelos acontecimentos, dança conforme a música que os outros tocam. E do outro lado tem a vida de escolha. É quando a gente está firme no nosso próprio eixo e decide de forma consciente o que realmente merece a nossa energia e a nossa resposta. Essa frase aqui é genial porque ela ilustra um ponto fundamental. As palavras que vêm de fora só ganham força quando tocam em alguma coisa mal resolvida aqui dentro. Pensa bem, se alguém acusa a gente de algo que a gente sabe que não é verdade, a gente ri, dá de ombros. Agora, se essa palavra cutuca uma insegurança nossa, a reação é imediata, né? Então a dor, no fim das contas, está só revelando onde é que a gente ainda está preso. E agora a gente chega no ponto de virada, na grande sacada do estoicismo. O sofrimento, na verdade, não vem dos eventos em si. Ele vem do nosso apego a coisas que estão totalmente fora do nosso controle. É exatamente aqui que a verdadeira transformação começa. Olha só que metáfora poderosa que a fonte traz. Ficar segurando um ressentimento, uma mágoa, esperando um pedido de desculpas, é como segurar uma brasa na mão. A gente mesmo se queima de propósito. O que machuca de verdade não é nem a situação original, mas aquele replay emocional que a gente fica alimentando na cabeça. Soltar isso, então, não é fraqueza, não. É soberania. E aqui está a lista das coisas que a gente, sem perceber, tenta controlar o tempo todo. A opinião dos outros, o futuro, os resultados das coisas. Esse impulso de querer organizar tudo, de ter tudo na mão, não vem da força, vem do medo. E o que ninguém conta pra gente é que esse tipo de controle não é poder de verdade. É uma fonte sem fim de ansiedade. Isso leva a gente para um conceito que é chave nisso tudo: a busca pela tal justiça emocional. Sabe o que é isso? É aquela esperança lá no fundo de que o mundo uma hora vai acertar as contas, de que quem nos feriu vai perceber o erro e que tudo vai ser compensado. Só que aí vem o alerta do estoicismo: o mundo não funciona de um jeito justo assim. Ficar esperando por esse reconhecimento é uma armadilha que a gente cria para si mesmo. A nossa cura, a nossa paz, não pode depender da consciência de outra pessoa, né? A verdadeira justiça começa quando a gente se liberta dessa espera. Beleza, até aqui a gente entendeu o problema. Agora, vamos para a parte prática. Como é que a gente constrói essa fortaleza interior na vida real? A fonte mostra pra gente um caminho com 3 passos que são fundamentais. Então, o primeiro passo é para dentro. É nomear o que ainda dói, curar as feridas, para desarmar os gatilhos. O segundo é para fora, desapegar daquela necessidade de aprovação dos outros. E o terceiro? Bom, o terceiro aterra a gente de novo. É se reconectar com o que realmente importa, com nossos valores. Vamos focar um pouquinho nesse segundo passo. A fonte é bem clara nisso. A gente foi treinado desde sempre a se medir pelo olhar dos outros. Mas o valor real de uma pessoa é a essência, não a performance. Esse valor já está aí, intacto, e não depende de aplauso ou crítica de ninguém. A filosofia estoica nunca foi sobre ser aceito, sempre foi sobre ser livre. E falando agora do terceiro passo. Existe um sofrimento meio sutil que vai se instalando devagarinho quando a gente se perde nos papéis que o mundo impõe, sabe? Quando a gente esquece do que é essencial. Esse sofrimento vem justamente dessa distância entre a vida que a gente leva e aquilo que a gente valoriza de verdade. Então, se reconectar com isso é como voltar para casa. Beleza.
Agora vamos falar de uma ferramenta, quase uma arma secreta nesse caminho: o silêncio. E olha, não é o silêncio da passividade, de quem engole tudo. É o silêncio como uma ação estratégica, uma das mais poderosas para manter a paz interior. Essa frase resume tudo perfeitamente. Pensa só. Quanto mais a gente tenta se explicar, se defender, mais vulnerável a gente fica. Já o silêncio, ele impõe respeito sem precisar levantar a voz. Ele não tem nada a provar. Então, na prática, o que esse silêncio estratégico faz? Primeiro, ele quebra o ciclo de reação e devolve a clareza para a gente. Segundo, ele nos dá tempo, e com o tempo vem o controle da situação. Terceiro, enquanto a gente fica em silêncio, a outra pessoa acaba se revelando. E por último, ele preserva a nossa dignidade, impede que a gente se rebaixe e entre no caos do outro. E, gente, é muito importante entender essa diferença. Isso não é sobre engolir sapo ou ser submisso, de jeito nenhum. É o silêncio de quem tem sabedoria, de quem entende que nem toda provocação merece uma resposta, que nem toda briga vale a pena ser comprada. É uma escolha consciente para proteger a própria energia. E aí a gente chega no destino de todo esse caminho, né? Um estado de transformação onde a serenidade deixa de ser uma coisa rara, um evento, e vira a nossa base. É um estado de liberdade interior de verdade. E o mais interessante aqui é como a gente redefine a ideia de vitória. A pessoa que ataca, muitas vezes, está só esperando uma reação para validar o caos que está dentro dela. A verdadeira vitória é não dar isso a ela. É quebrar esse ciclo de reatividade e continuar inteiro. Essa comparação aqui no slide deixa a jornada bem clara. A gente sai de um estado de marionete, sabe, reagindo a tudo, vulnerável, para um estado soberano, onde a gente escolhe as respostas, constrói a própria paz e fica centrado não importa o caos que esteja lá fora. E essa é a grande conclusão. A soberania interior é a liberdade suprema. É uma paz que ninguém pode tirar, porque ela não foi encontrada por acaso, não dependeu de as coisas estarem bem para existir, ela foi construída passo a passo, com escolha consciente e com fortalecimento interno. Para fechar, fica essa reflexão aqui. E se a gente parasse de procurar a paz como se fosse uma coisa perdida por aí, e começasse a ver a paz como um projeto, uma construção diária? A sugestão aqui é que o poder para fazer isso já está nas nossas mãos.